o milagre que o mundo não podia explicar. Tatiane nasceu com um diagnóstico que os médicos chamavam de ascendência à acondroplasia, uma forma de nanismo que afetava o desenvolvimento de seus ossos, especialmente das pernas e dos braços. Desde pequena, ela ouvia que nunca teria uma vida normal. As dores nas articulações eram constantes, e aos 23 anos, depois de uma queda simples, descobriu que sua coluna estava se degenerando mais rápido do que o esperado. Os médicos foram claros: em poucos anos, você pode ficar paralisada. Não há cura, apenas paliativos. Mas Tatiane não era do tipo que se entregava fácil. Filha de uma mãe católica e de um pai que nunca pisou numa igreja, ela cresceu sem uma fé definida, mas com uma pergunta que não a deixava dormir: por que eu? Até que, numa tarde de domingo, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta médica, uma senhora de vestido longo e cabelo presinho num coque aproximou-se com um sorriso tranquilo. Você parece tão cansada, minha filha. Posso sentar aqui do seu lado? Perguntou a senhora, ajustando a bolsa de pano simples que carregava. Tatiane assentiu, sem ânimo para a conversa. Mas a mulher, que se apresentou como Irmã Maria, não forçou o assunto. Apenas disse: na congregação onde eu vou, as pessoas oram umas pelas outras. Se quiser, pode ir comigo hoje. Não precisa falar nada, só ouvir. Tatiane quase recusou. Já tinha ouvido falar da Congregação Cristã no Brasil, aquela igreja sem pastores famosos, sem shows, sem promessas de prosperidade. Só pessoas simples, que se vestiam com recato e cantavam sem instrumentos. Mas havia algo no olhar daquela mulher que a fez dizer: tudo bem. Vou só uma vez. O salão era grande, mas sem luxo. Bancos de madeira enfileirados, paredes brancas, nenhum altar chamativo. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com apertos de mão ou um aceno discreto. As mulheres usavam vestidos longos, os homens, camisas abotoadas até o pescoço. Nenhum celular à vista, nenhuma conversa alta. Tatiane sentou-se no fundo, observando tudo com desconfiança. Quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, anunciou o hino 45, Jesus, meu Salvador, a ti me entrego, ela se surpreendeu. Não havia banda, nem microfones com eco. Só vozes, unidas, cantando como se cada palavra fosse uma oração. E eram. Ao seu lado, Irmã Maria cantava baixinho, com os olhos fechados, como se estivesse falando só com Deus. Depois dos hinos, veio a leitura da Bíblia. O ancião leu Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Tatiane sentiu algo estranho no peito, como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam. Alguns choravam baixinho. Outros só moviam os lábios. O ancião orou por cada pedido escrito nos papéis que lhe entregavam. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele disse: tem aqui uma irmã visitando hoje. Não sei seu nome, mas Deus sabe suas necessidades. Vamos orar por ela. Tatiane congelou. Como ele sabia? Mas antes que pudesse pensar, mãos se estenderam em sua direção. Irmãos e irmãs que nem conhecia colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas. Eram súplicas simples, cheias de fé. Senhor, toca nesta irmã. Dá-lhe saúde. Mostra teu poder. Ela não aguentou. As lágrimas vieram sem aviso. E, pela primeira vez em anos, Tatiane orou. Não com raiva, não com desespero, mas com uma fé que não sabia que tinha. Se tu existes, me ajuda. Não quero mais dor. Não quero mais medo. Nas semanas seguintes, Tatiane voltou. Não sabia explicar por quê, mas naquela igreja ela se sentia, em casa. Os irmãos não faziam perguntas invasivas, não prometeram milagres, não pediram dinheiro. Só a acolheram. Ela começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre o batismo nas águas, a Santa Ceia, a importância da obediência à palavra de Deus. Aqui a gente não segue homem, segue a Jesus, disse-lhe irmão João, um jovem que trabalhava como mecânico e sempre chegava com as mãos sujas de graxa, mas o coração limpo. Se Deus quiser te curar, Ele vai curar. Se não, Ele vai te dar força.
Mas uma coisa é certa, ele nunca te abandona. Tatiane quis acreditar. Mas as dores pioraram. Uma ressonância mostrou que seus discos vertebrais estavam se comprimindo perigosamente. O médico foi direto. Você precisa de uma cirurgia de alto risco. Mesmo assim, pode não recuperar a mobilidade. Naquela noite, ela chorou no quarto, sozinha. Até que bateu à porta o som de um hino vindo da sala. Era Irmã Maria, que tinha vindo visitá-la com mais 2 irmãs. Elas não disseram tudo vai ficar bem. Só oraram. E Tatiane, pela primeira vez, sentiu paz. No domingo seguinte, era dia de Santa Ceia. Tatiane, já batizada nas águas algumas semanas antes, participou pela primeira vez. Quando o ancião partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, dado por vós", ela entendeu, Jesus também tinha sofrido. Também tinha sido incompreendido. Mas tinha vencido. E então, no culto da noite, algo aconteceu. O ancião pediu que os que tinham necessidade se levantassem para oração. Tatiane hesitou, mas irmão João a encorajou. "Levanta, irmã. Deus está aqui." Ela se pôs de pé, trêmula. O ancião aproximou-se, colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que não era dele, mas de Deus. "Senhor, tu que saraste os coxos, abre os caminhos para esta filha. Que ela saia daqui diferente." Nesse momento, Tatiane sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer suas costas. Não foi dor. Foi alívio. Um calor estranho, como se mãos invisíveis a estivessem endireitando. Ela cambaleou, e irmão João a segurou. "O que foi?" Ele perguntou, assustado. Tatiane não respondeu. Só começou a chorar. Porque, pela primeira vez em anos, não sentia dor. Na segunda-feira, ela foi ao médico. O ortopedista, cético, pediu novos exames. Quando os resultados saíram, ele ficou pálido. "Isso não faz sentido. Sua coluna está normal. Os discos que estavam degenerados se regeneraram." É como se, ele balbuciou, sem encontrar palavras. "Isso não tem explicação médica." Tatiane sorriu. "Tem sim. Chama-se milagre." Hoje, Tatiane não tem mais dores. Não precisa de muletas, nem de cirurgias. Mas o maior milagre não foi a cura física. Foi a transformação em seu coração. "Eu aprendi que Deus não tira só o que nos faz sofrer", ela testemunha, de pé, nos cultos, com a voz firme. "Às vezes, Ele nos deixa passar pelo vale para nos ensinar a confiar nele." A congregação não me deu um milagre. Me deu algo melhor, uma família, uma fé, um caminho. E quando perguntam como ela sabe que foi Deus, Tatiane responde com a simplicidade que aprendeu na CCB. "Porque eu estava quebrada. E agora estou inteira. Não por mérito meu, mas pela graça dele." E isso, para ela, é suficiente. A vida de Tatiane mudou tanto que até os médicos que antes a tratavam ficaram impressionados. Um deles, o Dr. Marcelo, que havia acompanhado seu caso desde o início, chegou a visitá-la na congregação após ouvir seu testemunho. Ele não era crente, mas não conseguia explicar o que viu. "Tatiane, eu já vi muitos casos de recuperação", confessou, segurando os exames que mostravam a coluna antes e depois. "Mas nada assim. Isso é além da ciência." Ela apenas sorriu e convidou o médico para ficar no culto. Ele aceitou, curioso. Não se converteu naquele dia, mas saiu pensando. Alguns meses depois, voltou dessa vez, não como médico, mas como alguém buscando respostas. Enquanto isso, a família de Tatiane também foi transformada. Sua mãe, que sempre foi católica, começou a frequentar os cultos depois de ver a filha andando sem dor. O pai, cético, resistiu no começo, mas certo domingo, depois de ouvir o coro cantar "Deus é fiel", sentiu algo que não conseguia ignorar. "Parece que tem uma paz aqui que eu nunca vi em lugar nenhum", admitiu, enxugando uma lágrima discreta. Hoje, eles servem juntos na igreja. Tatiane ajuda no departamento de jovens, compartilhando sua história com outros que passam por lutas. Ela não usa palavras bonitas ou teorias complicadas. Só fala o que viveu. "Se Deus fez por mim, pode fazer por você também."
Não é questão de merecer. É questão de crer. E tem gente que acredita. Como a Marisa, uma irmã da congregação que sofria de depressão há anos. Depois de ouvir Tatiane testemunhar, ela se aproximou chorando. Eu também quero essa paz. Ensina-me a confiar como você confiou. Tatiane a abraçou forte. Não sou eu que ensino. É o Espírito Santo. Só precisa se entregar. A CCB não mudou só a vida de Tatiane. Ela se tornou um canal. Cada pessoa que ouve sua história leva um pouco dessa esperança. Alguns voltam, outros não, mas a semente é plantada. E Tatiane sabe que o milagre não acabou. Ele continua, a cada dia, na fé que cresce, nas vidas que se transformam, na certeza de que Deus não abandonou ninguém. Antes, eu pensava que minha vida tinha acabado, ela diz, olhando para o altar. Hoje sei que foi ali, no meu pior momento, que tudo começou. Marisa não sabia, mas aquele abraço de Tatiane foi o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. Ela começou a frequentar as reuniões, mesmo quando a tristeza pesava tanto que parecia impossível sair de casa. Mas algo a puxava para aquele lugar. Não eram só as palavras, nem os hinos, mas uma presença que ela não conseguia explicar. Uma noite, durante a oração final, Marisa sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível a segurou por dentro. As lágrimas vieram sem controle, mas dessa vez não eram de dor. Eram de alívio. Algo dentro dela se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Quando abriu os olhos, o mundo parecia diferente. Não que os problemas tivessem sumido, mas agora ela tinha forças para enfrentá-los. Eu não entendo como, mas eu sinto, ela confessou para Tatiane depois do culto. É como se uma luz tivesse acendido onde só tinha escuridão. Tatiane sorriu, reconhecendo aquele brilho nos olhos de Marisa. Era o mesmo que ela tinha visto no espelho meses atrás. Isso é Deus, irmã. Ele não tira a luta, mas entra na luta com a gente. E assim, Marisa também se tornou um testemunho. Sua família, que já tinha perdido as esperanças, começou a notar a mudança. O marido, que sempre a via chorar sem motivo, agora a encontrava sorrindo enquanto lia a Bíblia. Os filhos, que tinham medo de chegar perto dela nos dias ruins, passaram a buscá-la para orar antes de dormir. Mãe, o que aconteceu com você? Perguntou o caçula, uma noite. Marisa o puxou para perto e respondeu com a simplicidade de quem viveu o impossível. Jesus me achou, filho. E ele pode achar todo mundo. Enquanto isso, Tatiane continuava a ver milagres se multiplicarem. Uma irmã com dores crônicas nas costas, que mal conseguia se levantar, saiu de um culto andando sem dor. Um jovem viciado em drogas, que chegou à igreja arrastado pela mãe, entregou a vida e nunca mais voltou atrás. Cada história era um pedaço do mesmo milagre, Deus usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Tatiane à frente. Ela não sabia o motivo, mas obedeceu. Quando chegou ao púlpito, ele lhe entregou um microfone e disse: Conta para a igreja o que Deus fez em você. Tatiane olhou para aquelas centenas de rostos conhecidos e desconhecidos. Viu Marisa na primeira fileira, sorrindo com os olhos brilhantes. Viu irmãos que oraram por ela nos dias mais difíceis. E, pela primeira vez, não sentiu vergonha das cicatrizes. Elas faziam parte da história. Eu vim aqui quebrada, ela começou, a voz firme apesar da emoção. Mas Deus não me deixou assim. Ele pegou cada pedaço e fez algo novo. Se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um de vocês. Quando terminou, o templo inteiro se levantou em aplausos e glórias a Deus. Mas o mais bonito não foi o barulho. Foi o silêncio que veio depois, quando muitos se ajoelharam para buscar o mesmo Deus que tinha mudado Tatiane. Porque na CCB, os milagres não são só histórias do passado. Eles acontecem hoje, nas vidas que se rendem, nos corações que se abrem. E cada um deles começa igual, com uma pessoa que decide confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes a gente acha que está no fim, Tatiane costuma dizer. Mas é ali, bem no fundo do poço, que Deus estende a mão. E quando a gente segura, Ele nos tira de um jeito que a gente nem imaginava. E assim, a história continua. Não porque Tatiane ou Marisa são especiais,
mas porque o Deus delas é. E ele não cansa de escrever novos capítulos em cada vida que se entrega. A vida de Tatiane depois daquele dia não foi um mar de rosas, porque milagre não é mágica, é transformação. Os problemas não sumiram como num passe de mágica, mas agora ela tinha algo que não tinha antes, uma fé que não tremia. E isso fez toda a diferença. Os médicos ainda balançavam a cabeça quando viam seus exames. Isso não tem explicação científica, diziam, enquanto ela sorria e respondia, mas tem explicação espiritual. As dores que antes a deixavam acamada agora eram só lembranças. E as noites que passava em claro, chorando de desespero, viraram noites de oração, onde ela intercedia por outras pessoas que, como ela, estavam no fundo do poço. Marisa, sua irmã, também não ficou a mesma. Aquela mulher que antes só sabia reclamar da vida agora era uma das primeiras a chegar na igreja para ajudar. Seja arrumando as cadeiras, seja abraçando quem chegava com o coração partido. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ela repetia, com os olhos brilhando de uma convicção que só quem viu o impossível acontecer tem. E foi numa dessas tardes, enquanto as duas ajudavam a organizar a ceia do Senhor, que uma moça chamada Ana chegou à igreja. Magra, olheiras fundas, segurando um papel amassado na mão. Era um exame médico. Câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado 3 meses de vida. Não sei por que vim aqui, ela confessou, com a voz trêmula. Só sei que não tenho mais para onde ir. Tatiane olhou para aquela mulher e viu seu próprio reflexo de alguns meses atrás. Sem pensar 2 vezes, puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Eu também achei que estava no fim, disse, segurando a mão gelada de Ana. Mas Deus não trabalha com a fim. Ele trabalha com a recomeço. E ali, entre lágrimas e orações, Ana ouviu pela primeira vez que havia um Deus que não só via sua dor, como tinha poder para mudá-la. Não foi fácil. As quimioterapias continuaram, as noites de dor também. Mas algo dentro dela começou a mudar. Uma paz que não fazia sentido, uma esperança que não vinha dos médicos, mas de algo muito maior. 3 meses se passaram. Depois 6. 1 ano. E Ana, que deveria estar enterrada, estava ali, de pé, no mesmo lugar onde um dia chegou desenganada, agora louvando ao Deus que prolongou seus dias. Os médicos chamavam de a remissão espontânea. Ela chamava de milagre. Às vezes a gente acha que Deus só faz coisas grandes com pessoas importantes, Ana diz hoje, sempre que conta sua história. Mas Ele faz coisas grandes com quem está disposto a confiar. E assim, a CCB continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por causa de paredes ou de pessoas, mas porque ali, entre os bancos simples e os corações sinceros, Deus escolheu se revelar. Não com fogos de artifício, mas com vidas transformadas. Não com palavras bonitas, mas com provas reais de que Ele ainda age. Porque milagre não é só curar o corpo. É curar a alma. É fazer o desanimado levantar, o perdido encontrar o caminho, o quebrado se sentir inteiro novamente. E isso, a CCB sabe fazer como ninguém. E a história não para por aqui. Todo domingo, novas pessoas chegam com suas dores, seus medos, suas últimas esperanças. E toda semana, Deus mostra que não existe caso perdido para Ele. Basta um coração disposto a dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Porque no final das contas, os maiores milagres não são os que a gente vê, mas os que a gente vive. E na CCB, eles acontecem todos os dias. Era uma tarde de sábado em um bairro simples da periferia, onde o sol batia forte nas casas de tijolos à mostra e as crianças brincavam na rua de terra batida. Entre elas, estava o pequeno Lucas, de apenas 9 anos, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Seu corpo fraco, suas pernas que já não o sustentavam e os olhos fundos de quem já tinha chorado mais do que qualquer criança deveria. Sua mãe, Dona Maria, era costureira e trabalhava até tarde para pagar as consultas e os remédios que pouco adiantavam. O desespero já tinha tirado seu sono, e as orações, antes ditas com fé, agora saíam como sussurros de quem já não tinha mais forças. Até que uma vizinha, irmã na CCB, a convidou para levar o menino ao culto. Maria, não custa nada tentar. Deus faz o impossível lá, disse a irmã, com os olhos brilhando de uma certeza que Dona Maria já não tinha mais.
No domingo seguinte, ela entrou na igreja carregando Lucas nos braços. O menino, pálido e quieto, olhava ao redor como se tudo fosse um sonho. Os irmãos se aproximaram com sorrisos, alguns tocavam sua cabeça em oração, outros apenas sorriam, como se já soubessem que algo grande estava por vir. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Dona Maria sentiu algo diferente. Não era só a palavra, era como se uma paz estranha enchesse seu peito. E então, no meio da mensagem, o pastor parou, olhou diretamente para ela e disse: "Tem alguém aqui com uma criança doente. Deus está dizendo que hoje é o dia da vitória. Levante essa criança e traga aqui na frente." As mãos de Dona Maria tremeram. Ela olhou para Lucas, que, fraco, ainda assim assentiu com a cabeça. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou e, passo a passo, foi até o altar. O pastor impôs as mãos sobre o menino e orou com uma autoridade que só vem de quem sabe que está falando com o próprio Deus. Em nome de Jesus, esta criança é curada. O que o inimigo roubou, Deus restaura agora. Não houve trovão, não houve luzes. Mas algo aconteceu. Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o revivesse. Suas pernas, antes sem força, começaram a formigar. E então, devagar, ele moveu os dedos dos pés. "Mãe, eu tô sentindo as pernas", murmurou, com os olhos arregalados. Dona Maria não acreditou no que via. Com cuidado, colocou o filho no chão. Lucas tentou se levantar, vacilou, mas conseguiu. Primeiro um passo, depois outro. E então, como se tivesse acordado de um longo sono, ele correu, sim, correu, pelos braços da mãe, que caiu de joelhos chorando, louvando a Deus entre lágrimas. A igreja explodiu em glórias. Gente que não conhecia a família abraçava, chorava, agradecia. O milagre não era só de Lucas. Era de Dona Maria, que recuperou a fé. Era dos médicos que, dias depois, não encontraram mais nenhum vestígio da doença no corpo do menino. Era de toda aquela comunidade que viu, mais uma vez, que Deus não havia se esquecido deles. Hoje, Lucas tem 15 anos. Joga futebol no time da igreja, ajuda no ministério infantil e, toda vez que conta sua história, seus olhos brilham com a mesma emoção de quem sabe que foi tirado das garras da morte. E Dona Maria? Agora ela quem leva outras mães desesperadas para a CCB, com a mesma frase que ouviu anos atrás. Não custa nada tentar. Deus faz o impossível aqui. Porque na CCB, os milagres não são lendas. São histórias de gente como a gente, que encontrou um Deus que não só ouve, mas age. E que, quando a medicina diz a não, ele diz a sim. Quando o mundo diz a acabou, ele diz a começa agora. E assim, a cada domingo, mais uma vida é transformada. Mais um impossível se torna testemunho. Mais um coração quebrado encontra razão para crer. Porque Deus não mudou. E na CCB, ele continua provando isso, todos os dias. O milagre completo. Aquela noite, enquanto Dona Maria apertava a mão do filho nos corredores do hospital, ouvindo os médicos sussurrarem sobre os últimos recursos, ela lembrou da frase simples que mudou tudo: não custa nada tentar. E tentou. Levou Joãozinho, pálido e fraco, até a CCB. Entre lágrimas e orações, pastores e irmãos impuseram as mãos sobre ele, clamando pelo impossível. 3 dias depois, os exames não tinham explicação, o tumor que consumia o corpo do menino havia sumido. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Joãozinho, agora um adolescente saudável, corre pelos corredores da igreja, ajudando no ministério infantil, o mesmo que um dia o salvou. Sua risada é a prova viva de que Deus não apenas ouve, mas escreve finais diferentes para quem o busca. Reflexão final. A vida nos ensina que, às vezes, o não dos homens é apenas o prelúdio do sim de Deus. Dona Maria poderia ter desistido quando a ciência decretou o fim, mas ela escolheu acreditar que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de orar mesmo quando tudo parece perdido. O milagre de Joãozinho não foi só a cura de um corpo, mas a restauração de uma esperança, a de que, mesmo no vale mais escuro, Deus segura nossas mãos e sussurra: confie. Eu ainda não acabei. Lição de vida. Deus não muda. Seu poder não depende de nossas circunstâncias, mas de nossa rendição.
Quando entregamos nossos impossíveis a Ele, descobrimos que os milagres não são exceções, são convites para vermos sua glória. E assim, como Dona Maria e Joãozinho, aprendemos: a fé não nos livra das tempestades, mas nos ensina a dançar na chuva, sabendo que o Autor da vida está no controle. Porque na CCB e onde quer que um coração clame, Deus continua provando, Ele faz novas todas as coisas. Até hoje. Sempre.